Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Manuel Filomeno de Miranda. Os clarins anunciadores. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Uma vez ou outra também, observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre, voluteando em torno do seu eixo e do Sol. Animávamos-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto, que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam, como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício, aguardando a conferência do administrador da nossa esfera e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. A suave brisa perfumada pelas flores miúdas que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos nos jardins em volta envolvia-nos em doce paz, embora se pudesse perceber a preocupação geral nos semblantes sérios e um pouco assinalados pelos sulcos típicos da tensão nervosa. Às 20 horas, todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício, quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão, que se adensava em expectativa. Ao redor de larga mesa colocada numa face da sala, sobre ligeira elevação, que lhe dava destaque com arranjos florais majestosos, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres, num total de 10 entidades. Uma suave melodia em tom gregoriano tomou todo o ambiente, no qual brilhavam no ar pequeninas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores, e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo: nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas, já que vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadicção vinha há décadas consumindo a juventude e vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombavam de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, vivia-se o bacanal em toda parte com a anuência das autoridades e por elas estimulada, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos a princípio, surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anelados como
castradores da liberdade, e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente sentiam necessidade de quebrar os limites, a que denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra, em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual eram edificadas pelas civilizações trançadas, denominadas pelos revolucionários perversos, que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e corruptores. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente, e os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuavam devorando vidas aos milhares. O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões, a fim de continuar logo depois. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem disfarçados em servidores da imortalidade, em que se omisiam, para continuarem envenenando as massas com suas ironias e argumentações odiendas. Utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com dialética vazia e combates antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã, por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo neste momento de provas e expiações individuais e coletivas, que ameaçam a existência humana no planeta, confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem, com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Cenas de horror são ridicularizadas. Orientações elevadas são desconsideradas com zombaria. Sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados, que se encontram na linha de frente, não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado, em alguns lugares, nem das massas enfermas da alma e ambiciosas da terra. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada negra do período medieval, em que a Igreja intolerante e irresponsável, através do seu representante máximo, propôs a Inquisição, e mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente, por serem acusadas como hereges. Logo depois, outro papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica, e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Com efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente, e portadores de pulgas infectas contaminaram a terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno, ao combater-se ou parecer fazê-lo. As paixões políticas arruinam os países e os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono.
Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório em silêncio e profundamente impressionado aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e de sua sociedade. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.